Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos falar de uma revolução, não é? E é uma revolução que está atravessando o mundo inteiro. É a revolução digital, não é? E temos conosco, outra vez, nosso querido economista Ladislau Dobor, que não precisa apresentação, mas eu vou apresentar para vocês. Ladislau, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, né? O Ladislau é professor titular da PUC na área de Economia e Administração, é autor de mais de 40 livros, foi consultor da ONU na Guiné-Bissau, na Nicarágua, na Costa Rica, na África do Sul, no Equador, e está lançando um livro, Revolução Digital, uma sociedade à beira de rupturas. Uma produção muito fértil. Todo ano o Ladislau publica um livro novo, né, e nos traz novos temas para o debate. E nós todos estamos interessados em conhecer essas reflexões sobre a revolução digital. Ladislau, vamos começar? Quer dizer, eu estou preocupado em entender que rupturas são essas que a sociedade pode estar à beira em função de uma questão digital. Ou você quer começar de outro jeito? Diga lá. Não, vamos lá. São, digamos, o pano de fundo, tá? O pano de fundo nós temos o suficiente para todos. Tá? Isso é um ponto de referência essencial, porque nós atingimos, em termos de expansão demográfica, 8 bilhões de habitantes. Conforme as pessoas ficam mais prósperas, elas reduzem, obviamente, a natalidade, as mulheres podem se proteger em vez de só passarem a vida fazendo filhos, enfim, todo esse processo que se transformou, e a prosperidade torna as coisas mais equilibradas socialmente. O fato é que nós devemos atingir, por volta de 2050, os 10 bilhões de habitantes, e isso deve estabilizar a população mundial. Ou seja, não há essa tragédia malthusianista que a gente estuda nas escolas, quando nós estamos indo para uma sociedade que está se estabilizando em termos demográficos, está se estabilizando em termos do quanto ela produz para toda essa gente. Tá? Nós hoje produzimos alimento suficiente para ordem de grandeza 12 bilhões de pessoas. Nós não temos problema de falta de produção. Né? Nós temos problema, sim, de distribuição. O que a gente produz, para quem e com que resultados ambientais. Certo? A ordem de grandeza, para as pessoas fixarem essa transformação, essa prosperidade, é que nós temos, dividindo o PIB mundial, 110 trilhões de dólares, tá? Ou seja, o conjunto de bens e serviços que a gente produz anualmente, dividindo pela população, 8 bilhões de habitantes, isso dá uma média de 4.200 dólares por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de bens e serviços. Economistas me gritam, meu Deus, mas isso aqui a gente tem que... É PIB, nós temos que trabalhar com renda nacional líquida. Tudo bem, podemos fazer as pequenas ginásticas, em particular lembrar o seguinte, eu estou calculando aqui apenas o PIB per capita. No mundo, o PIB per capita, por exemplo, para o Brasil é cerca de 10 mil dólares, todo mundo acha normal a gente trabalhar com PIB anual per capita, por pessoa. Mas eu faço isso, traduzo isso para por mês e por família de 4 pessoas. Isso dá esses 4.200 dólares, 4.200 dólares é equivalente a mais ou menos 21 mil reais. O que a gente produz por família, por mês, dá mais ou menos 21 mil reais, permitindo uma vida digna e confortável. Nós podemos usar outras formas de cálculo, por exemplo, só de grãos a gente produz
mais de 1 quilo por pessoa por dia. Claro, a gente poderia produzir um pouquinho menos de soja e um pouco mais de arroz, por que não? Mas mesmo o arroz que a gente produz é suficiente para todo mundo. Então, o fato da gente... a humanidade viveu com escassez, né? Pela primeira vez, a gente tem amplamente o suficiente. Só que está tão mal distribuído que nós temos 750 milhões de pessoas passando fome, dos quais 180 milhões de crianças, arredondando. Meu, é catastrófico. 180 milhões de crianças passando fome, quando temos o alimento suficiente. E chamam isso de capitalismo, mercados. Enfim, de certa maneira, o fato da gente ter o suficiente está colocando na mesa o básico. O que a gente está fazendo com isso aí? O que a gente está produzindo, para quem, com que impactos ambientais. Então, ir muito além da questão dos mercados, digamos assim, né? O espaço livre, né? Cada um faz o que quer, enfim, não viu? Cada um são os grandes, né? Os donos da bola. Né? Então, esse elemento é essencial. Isso vale também para o Brasil. Tá? Eu pego o PIB do Brasil, 11 trilhões de reais, divido pela população, certo? Isso vai dar cerca de 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. As pessoas que estão vivendo com salário mínimo, né, podem pensar um pouquinho. E está resolvido, né? Para quem que a gente está produzindo? Onde é que está indo esse negócio? Quer dizer, a gente não... E volto a dizer, também só de arroz a gente produz o suficiente para todo mundo. Mas a gente exporta arroz. Isso não é produção. A Índia, por exemplo, com moda que não tem nada aqui, não é flor que se cheira, digamos assim, certo? Mas a Índia simplesmente proibiu a exportação de trigo e de arroz, privilegiando o consumo das famílias. É tão simples assim. Quer dizer, o negócio da gente ter, no Brasil, tanta gente passando fome, quando produzimos um alimento, certo? E dizemos, os mercados, e os caras da Faria Lima, meu Deus, né? Lá o Campos Neto, tal, porque estou protegendo a população dele. Isso aqui é barbárie. Né? A economia e o interesse da sociedade tem que ser reconciliado, né? E temos amplamente o suficiente. Aliás, eu estou pegando só o PIB, né? Mas a sociedade tem imensas infraestruturas acumuladas, né? Você tem ruas asfaltadas, você tem o sistema de adução de água, você tem os sistemas elétricos, tem tudo isso aqui, faz parte da riqueza acumulada e que é acessível às pessoas. Ou seja, é muito mais do que esse PIB per capita. Né? Estou sendo muito moderado aqui nessa forma de apresentar o óbvio. Tá? Ponto 1, nós temos o suficiente. Tá? Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social. E aí a gente tem que sair dos Elon Musk, do Zuckerberg, dos não sei o quê, entende? Dos caras que quer encontrar um novo lugar em Marte, dos caras que se jogam num foguete e, mamãe, olha como eu estou alto, aqui o cara subiu ali, gastou centenas de milhões de dólares para subir por esse... quando tem crianças passando fome, né? Quando tem... Né? A fome atinge muito mais, digamos... São 750 que passam fome direto, né? E temos cerca de 2 bilhões que a gente chama de insegurança alimentar, ora tem, ora não tem comida. Nós temos cerca Mas, Ladislau, isso não é uma coisa que sempre existiu, essa desigualdade? O que tem que ver isso com a revolução digital? Bom, a desigualdade sempre existiu, né? Eu digo o seguinte, nós tivemos sempre a desigualdade. Desigualdade é o seguinte, tem gente que trabalha e produz e tem gente que vive do que os outros produzem, né? Agora, os que vivem do que os outros produzem, eles têm sempre um mecanismo de extração. Né? E esse mecanismo de extração é basicamente
enfim, no tempo da escravidão era propriedade das pessoas, no tempo do feudalismo eram servos e eles controlavam a terra, tinha sempre mecanismo, né? A mais-valia que o Marx analisou, e hoje novos sistemas de exploração, que é tua questão, certo? É importante lembrar que é o seguinte: a cada modo de produção, nós temos um mecanismo dos ricos se apropriarem, nós temos sempre uma narrativa, né? Os escravos podiam ser escravizados. Gente, isso aqui até ontem, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Porque, enfim, eles não têm alma, coisa do gênero, inventavam coisa sempre as narrativas, certo? E para quem não acredita na narrativa, sempre teve o porrete, né? Certo? Então, essa o que tem de comum nos vários modos de produção, né? É a apropriação, né? O mecanismo econômico de apropriação, a narrativa para justificar, né? E o porrete, né? Para quem não acredita nas narrativas. Agora, por que mudou a exploração? Eu pego o caso do Brasil, e aí a gente já discutiu isso aqui uma vez, mas basicamente, antigamente o cara explorava, produzia, por exemplo, sapatos, né? Ele explorava o seu trabalhador, pagava pouco, mas para você produzir sapato e explorar o trabalhador, no mínimo, você tem que gerar emprego, você tem que comprar máquinas, você tem que... Ou seja, você tinha um processo de acumulação do capital. Isso é central, tá? Porque com a acumulação do capital, você tem um enriquecimento nessa fase do capitalismo industrial que, ao mesmo tempo, enriquecia, gerava as fortunas, mas gerava mais capacidade produtiva, gerava mais investimento, gerava enriquecimento de toda a sociedade, em particular no que a gente chamou o capitalismo de bem-estar, né? O welfare state, né? Que permitia realmente, ao mesmo tempo, uma certa distribuição e um progresso, uma progressão. Isso se desloca, por exemplo, eu recebi uma simpática mensagem no meu celular, que eu não pedi, certo? Do Santander. Textual, tá? Eu lembro de cor porque é uma frasezinha, certo? Está escrito assim: Ladislau, se você está no sufoco, a sua taxa de juros baixou para 5,9 A.M. Mas só até dia 31. Uma oportunidade, portanto, corre, né? Bom, eu sou economista, fiz o cálculo, 5,9 A.M. Isso significa 100%. Ou seja, a rapaziada do Santander, que, aliás, o executivo era o Campos Neto, que hoje está no Banco Central, decidiram lascar 100%. 100%, né? Você pensa, enfim, na França, 9% você está em cana, né? É chamado agiotagem, 9% ao ano. Né? Aqui te lascam 100% como oportunidade. Ou seja, eu penso o deslocamento básico, dando como exemplo, o seguinte, quer dizer, os caras do Santander, que não produzem porra nenhuma, certo? Estão ali extraindo da pobre dona de casa que tem problema com o filho, tem que comprar o remédio, ela entra nisso, nunca mais sai, vai ficar de mês em mês, parte do que ela ganha vai ser pago sob forma de juros, uma dívida que não acaba. O que é isso? Isso é diferente do cara que estou usando, que produz sapato, tomate, bicicleta, o que for, que explora, mas produz. Aqui, você não só está explorando a pessoa, certo? Você está se apropriando uma parte do salário dela, e o salário dela, essa parte, em vez de se transformar, por exemplo, em compras concretas no supermercado, etc., que dinamiza a economia pela demanda, isso simplesmente drena. E esse dreno, ele paralisa a economia no sentido básico.
Ou seja, eu pegando o meu exemplo da dona de casa e expandindo para os dados que nós temos hoje 79% das famílias no Brasil endividadas, com taxas de juros absolutamente surrealistas, não tem rigorosamente nada a ver com o que se pratica no resto do mundo, certo? E nós temos 71 milhões de adultos que estão inadimplentes, ou seja, estão fora da legalidade, né? Estão com nome sujo, enfim, todas essas coisas. Ou seja, você gerou uma massa de gente que não consegue fechar as suas contas e que continua simplesmente pegando grande parte dos seus recursos e transferindo para o sistema financeiro. Isso é um mecanismo que eu chamei de dreno. Vocês podem pegar no meu site, está lá o dreno financeiro, é uma nota técnica de 9 páginas, vocês entendem como funciona. Mas, basicamente, isso muda, porque a que ponto isso aqui é capital? Esses caras que enriquecem, pegam os acionistas do Santander, de qualquer um deles, certo? Eles recebem, eles fazem aplicações financeiras. Não são investidores, no sentido de construir casas, de fazer isso, enfim, produzir coisas, acumular capital. Você não está enriquecendo o país, você não está abrindo a estrada, as universidades, o diabo. Você está drenando. Agora, a partir disso, a gente pensa, não, mas esses caras, eles vão fazer coisas, investir coisas novas com esse dinheiro que eles enriquecem. Infelizmente, não. Por uma razão básica que muda o sistema, que é o núcleo do raciocínio do Thomas Piketty, que por isso revolucionou, digamos, essa visão que a gente tem da economia, que hoje rende muito mais você fazer aplicação financeira do que fazer investimento produtivo. Certo? Então, para onde vai o dinheiro? Os caras vão, por exemplo, aplicar com a BlackRock, certo? Um gigante mundial, vai render para eles risco muito pequeno, ou então vão aplicar em títulos do governo, risco zero, paga 10,5% para uma inflação de menos de 4%, e estão enriquecendo sem precisar. Ou seja, você, de certa maneira, dematerializou a economia através dos processos financeiros, você gerou um sistema que pôs em xeque a acumulação do capital. Por que eu falo de um outro modo de produção? Por que eu falo da revolução digital nesse sentido? É que, na realidade, o principal vetor do que era a acumulação do capital, do que era capitalismo, certo? Se transformou numa apropriação de dinheiro privado, no agigantamento de patrimônios, né? mas não de capital. Isso está travando radicalmente o processo. É interessante confrontar isso com a China, né? Porque a China vai ter justamente um outro sistema, ela tem um controle dos sistemas financeiros, né? E ela assegura que o dinheiro vá para investimentos produtivos, o que leva a essa distância muito grande entre o ritmo de desenvolvimento da China, certo? E o resto do mundo, o chamado mundo capitalista, que agora é ponto de interrogação saber se a gente chama de capitalismo. Ótimo, nós vamos entrar nessa história, porque eu acho importantíssimo hoje em dia discutir também o papel do Estado nessa história, né? Quer dizer, que é uma diferença entre o Ocidente, vamos chamar assim, e a política da China econômica. Ladislau, já que você mencionou a China, vamos aproveitar, antes de entrar no negócio da revolução digital, das rupturas, que depois nós vamos querer saber que rupturas são essas, né? Mas existe uma diferença muito grande entre o que é uma planificação central, feita pelo Estado, um planejamento que depois permite às empresas privadas se adaptarem a esse planejamento, e a história do livre mercado no Ocidente, onde as empresas fazem o que querem e o Estado só subsidia, né, financiando essas empresas no que elas querem, né? Quer dizer, essa diferença, a gente poderia chamar que a China é um Estado socialista
ou ela é um Estado capitalista? Isso aí que me interessa muito, porque eu acho que ela aprendeu a conviver, né, com empresas capitalistas, acho que desde os anos 70, mas ela não abriu mão da direção, né, da economia. Como é que você vê isso? Olha, eu acho muito simpático dizer se é capitalista ou socialista. Veja o subtítulo disso aqui: além do socialismo e do capitalismo. Esse aqui é um excelente livro, eu recomendo. Está no meu site, eu fiz uma resenha. Eu faço resenhas não comerciais, resenha de ideias-chave. Então, em 4 páginas, vocês têm qual é a filosofia desse processo. The New China Playbook, ou seja, as novas regras do jogo da China. E escrito por uma chinesa, né, que é professora na London School of Economics e também na Universidade de Beijing. A China, nesse sentido, é muito interessante. Vou dar um exemplo concreto, porque as pessoas se localizam melhor, né? Por exemplo, a China, a base da China é o carvão, e o carvão é uma desgraça em termos climáticos. Então, eles estão fazendo gigantescos investimentos no solar. Eles não fizeram uma grande fábrica de placas fotovoltaicas para disseminar na China, uma grande fábrica estatal. Mas eles fizeram, sim, uma grande fábrica estatal de produção de máquinas e equipamentos e sistema de apoio tecnológico para quem queira produzir placas fotovoltaicas. Resultado, em qualquer parte da China, um empresário privado pode ir no banco, lá o dinheiro é controlado, tá? Taxa de juros 4,6% ao ano. Se desconta 2% de inflação, dá um juro real de 2,6%. Ou seja, o grande investimento tecnológico pesado de produzir uma fábrica de produção de máquinas, o Estado assumiu. A partir disso, nos inúmeros municípios, você tem empresários que vão pegar um empréstimo, compram essas máquinas, dão um investimento muito menor, certo? E isso permite ter uma generalização de produção de placas fotovoltaicas adequadas ao mercado interno, em forma de dimensões, de tipo de demanda, etc. Né? O que é isso? É uma articulação inteligente da capacidade do Estado ser um motor de arranque, digamos assim, que possibilite a multiplicação de inúmeros pequenos municípios que vão fazer uma regulação no nível municipal. A Kay Eugene, cujo livro eu mostrei agora, ela trabalha com o conceito de mayor economy, economia de prefeitos. Eu penso isso para o Brasil, né? Temos 5.570 municípios. Não é só São Paulo funcionar, ou São Bernardo, ou alguns polos. Né? Nós temos que... Agora, isso permite à China ter, ao mesmo tempo, mecanismo de mercado, ou seja, o Estado não fica entulhado de mandar regras ou ordens para Deus e o mundo por todo o território, certo? Ela deixa os mercados funcionar, mas através dos investimentos do Estado, e dois, do controle dos sistemas de juros, eles proíbem a agiotagem, né? Você tem, portanto, acesso às máquinas, às técnicas, à tecnologia, certo? E você tem acesso a dinheiro barato. Isso permite que o mercado funcione na China de maneira muito mais dinâmica do que nos Estados Unidos, do que na Europa Ocidental, que dirá do Brasil, onde, digamos, os chamados mercados, na realidade, são grandes grupos financeiros. Essa visão, o Estado central na China, o Beijing, é muito pequeno. Ele é politicamente forte, mas ele não faz as coisas, ele dá orientações. Né? E tem mais. Os que governam a China, nos diversos níveis, são administradores. Não são caras que entraram num partido político e tal, vão falar, enfim, todos os nossos discursos absurdos ali. Né? São administradores. Quer dizer, o presidente, o Xi Jinping, ele teve que ser um bom administrador municipal, um bom administrador provincial e ir subindo. Ou seja, é tudo gente que tem marcada na pele as dificuldades
de assegurar emprego para todos, de assegurar moradia decente, de assegurar a redução da contaminação das águas, etc. Ou seja, é outra filosofia. Quando a Keio Jin, no livro que eu mostrei, ela diz que é uma nova regra do jogo, né? O New Playbook, eu acho que se trata disso. Né? Mas não tem também os bilionários chineses? Tem, sem dúvida. No mundo, quando a gente pega os grandes bilionários, 52% são chineses, perdão, 52% são americanos e 12% são chineses. Eles optam por essa coisa que eu falei, dessa articulação Estado e mercado, né? Onde é que você coloca os limites? Né? Quando os caras lá do Alibaba começaram a abusar nas especulações financeiras, né? O chefe do Alibaba, a gente lembra que desapareceu por um mês, né? Voltou muito mais interessado na economia chinesa do que apenas os seus bilhões. Certo? Ou seja, você tem essa dimensão de organização do Estado, né? A capacidade de colocar limites que é fundamental. Né? Mas você tem também uma filosofia ou valores diferentes, que eu acho fundamental, que as pessoas não se dão conta, e que eu encontrei, eu tive várias vezes, né, na China, e é muito impressionante. O chinês automaticamente não pensa só, vou fazer isso aqui, vai dar dinheiro para mim. Ele pensa também qual é o impacto para os outros. Você sabe que toda essa sociedade do Vietnã, Camboja, etc., que vivem do arroz, o arroz você não faz sozinho, né? A gente vê nos filmes, né, aquelas pessoas, as mulheres, aquelas filhas repicando o arroz, né, nas sementeiras e toda essa coisa, é junto, porque a água é uma coisa comum, tem que cuidar. Ou seja, tem essa atitude, esses valores. Isso é muito central na China. Eu lembro de visitar no interior, estava uma feira, né? Aqui na feira, aqui na Lapa, ao lado da minha casa, o que tem no chão é uma zona, né? As pessoas vão pegando coisas, jogando e tal, né? Na China eu fiquei espantado de não ver uma sujeira no chão, sabe? Porque o cara joga no chão, sabe que alguém vai ter que apanhar. Caramba! Ladislau, vamos voltar para a Revolução Digital? Quer dizer, eu queria que você nos apontasse essa razão de você botar no título uma sociedade à beira de rupturas. Mas que rupturas são essas? Basicamente, nós temos uma convergência de crises. O fato que a gente, na nossa sociedade, a gente priorize o enriquecimento individual, em vez de pensar os impactos sociais, né, o conjunto para todo mundo, né, em vez de equilibrar o interesse individual e o interesse social, a gente maximiza o enriquecimento. Todas as nossas grandes corporações, em particular as financeiras, elas são geridas por algoritmos. Algoritmos visam maximizar retorno a curto prazo. Certo? E o que os Milton Friedman da vida dizem: olha, isso aqui é bom, greed is good, a ganância é boa. O cara quer maximizar, enriquecer, porque ele vai enriquecer todo mundo. Não vai enriquecer todo mundo, na realidade, vai gerar apropriação. Né? Agora, no centro tem uma transformação que as pessoas nem sempre se dão conta, que o dinheiro se tornou imaterial. Ou seja, 95% do que a gente chama liquidez, eu, na minha idade, sempre apresento essas notinhas, né? Porque na minha idade ainda uso essas coisas impressas pelo governo. Isso representa apenas 5% da liquidez. 95% é dinheiro imaterial. Esse dinheiro, ele circula
na velocidade da luz, porque é apenas um sinal magnético. E sendo apenas um sinal magnético, ele gera um sistema global de circulação monetária, de valores, de ativos, de diversos, que a gente chama de papéis, mas são apenas sinais magnéticos, no espaço global. Quando os governos, os bancos centrais, os sistemas de regulação são nacionais. São 193 países, cada um puxando para o seu lado. Então, gera uma outra relação com a apropriação de riqueza por minorias. Né? Então, a capacidade de gerar desigualdade simplesmente explodiu. Quer dizer, quando a gente pega ordem de grandeza, tá? 1% dos mais ricos está com 250 trilhões de dólares, são os patrimônios das famílias mais ricas. Tá? 250 trilhões de dólares, 1% das mais ricas. Tá? Os 50% de baixo, tá? 50%, tá? 4 bilhões de pessoas. O andar de baixo tem apenas, somando o patrimônio das famílias, apenas 5 trilhões. 1% mais rico, 250 trilhões. As pessoas não se dão conta do que isso representa. Nunca, sabe, tem classes médias que dizem, tô com meu carro, meu Porsche, não sei o quê, tal, classe média alta, tal. Não. Na realidade, lá em cima, a forma de apropriação se tornou absolutamente explosiva. Quer dizer, isso é quer dizer, a desigualdade atingiu níveis espantosos, né? 2, é que essa desigualdade, essa maximização de retorno a curto prazo, não dá bola para os impactos ambientais. Certo? É só ver, por exemplo, tudo o que está acontecendo com o petróleo, com o plástico, com o aquecimento global, com a perda de biodiversidade, com a esterilização dos solos por excesso de química, né? A contaminação dos lençóis freáticos, das águas subterrâneas por todo o planeta. Isso aqui está uma zona, né? A perda de cobertura florestal, destruição da Amazônia. Destruição da Amazônia, eu apresento os dados neste livro, né? Está em grande parte nas mãos dos grandes financiadores internacionais. Quer dizer, eu pego também o Congo, está acontecendo a mesma coisa, na Indonésia está acontecendo a mesma coisa. Na realidade, nós temos uma situação catastrófica ambiental e que está simplesmente se agravando. Tá? Pensa o seguinte, né? Nós estamos passando, em termos de subsídios dos nossos impostos no mundo, tá? Para as grandes corporações do petróleo, tá? Subsídios para continuar a dinamizar o petróleo, o gás, o fracking, etc., certo? Cerca de 5, 6 trilhões de dólares, né? É mais do que a gente coloca em saúde. Esse é um nível. Quer dizer, de certa maneira, você tem a convergência da desigualdade, da destruição ambiental e 3, o caos financeiro, certo? Porque o sistema financeiro, em vez de servir para melhorar o nível geral da população e para reduzir os impactos ambientais, ele está servindo simplesmente a multiplicar esse processo. Então, você gerou um tripé, uma articulação que é simplesmente desastrosa para o nosso futuro. Mas estou começando a entender o que você está chamando de rupturas, né? Mas o que eu estou referindo aqui, né, é que o sistema financeiro tem uma estratégia, né? Não é um caos. Ele está buscando essa maximização da rentabilidade da sua aplicação, né, que você está falando. E aí, realmente, como é que é? Eles estão dando um tiro no pé? Porque se você tem um desastre ambiental de uma magnitude como essa que está se desenhando e está ocorrendo já, olha o Rio Grande do Sul, tal, né? O que acontece com a economia? O que acontece com essa lógica de acumulação? Veja as empresas no Rio Grande do Sul, como elas entraram em um colapso, muitas delas tiveram que fechar. Quer dizer, como é isso? Você sabe que realmente o impacto é caos. Agora,
como funciona dentro da máquina financeira é muito estruturado. Você tem a BlackRock, por exemplo, administra 10 trilhões de dólares, um pouco mais agora. O orçamento do Biden, o orçamento federal dos Estados Unidos, é 6 trilhões. Tá? O Larry Fink da BlackRock administra 10 trilhões. Você junta o State Street, Vanguard, mais alguns, você está acima do PIB dos Estados Unidos. Você tem uma máquina financeira global que se organiza de maneira muito racional em função de maximizar retornos a curto prazo. Né? O Larry Fink da BlackRock fez declarações sobre que ele iria passar a levar muito mais em conta os desafios ambientais. Isso apareceu na imprensa, foi muito bem recebido. Os grandes acionistas ligados à BlackRock no Brasil, eles, ao mesmo tempo, receberam correspondência dizendo que fiquem tranquilos, nossos contratos serão respeitados. Né? Ou seja, você tem um tal enriquecimento por grupos financeiros que eles não têm nenhum interesse em mudar. E aí você gera uma ruptura fundamental entre o interesse da sociedade e o interesse dos grandes grupos. Essa fratura é central, porque no exemplo que eu dava antes, né, do capitalismo industrial, o cara explorava os trabalhadores, mas produzia sapato que é útil, pagava imposto, enfim, gerava emprego, enfim. Você tinha essa convergência, certo? Mesmo sendo injusto. No sistema atual, você tem uma situação de ruptura. Né? Então, voltando ao exemplo da China, quando a China decide que a problemática ambiental é central, eles estão sofrendo agora com tantas inundações e tudo, certo? E investem pesado no solar, nas diversas alternativas, é porque realmente você tem uma convergência do interesse da sociedade e da forma de organização econômica. Nós perdemos isso, certo? Porque os grandes grupos financeiros, eles não conseguem inserir no processo decisório o que eles apresentam por toda parte, que chamam de ESG, né? Que é, vamos nos preocupar, sim, com o meio ambiente, com o social, com a governança do sistema. A realidade, o ESG é mais um greenwashing, né? Mais uma fala, certo? E nós estamos correndo de maneira muito acelerada para o desastre, né? É só ir somando no mundo as coisas que estão se gerando. Em termos ambientais, e tão grave quanto o ambiental, e talvez em termos de processo de causalidade, muito mais grave ainda, a desigualdade. Né? Você tem bilhões de pessoas no mundo que estão em situações desesperadoras em termos econômicos, e não é mais gente isolada, ignorante, que não sabe o que está acontecendo. Certo? Eu falo isso, enfim, os anos que eu trabalhei na África, as viagens que eu faço, certo? Por toda parte você tem gente pobre, mas que está consciente que pode ter direito de ter uma escola decente para o filho, ter um hospital onde a mulher possa parir, coisa do gênero. Certo? Ou seja, toda essa violência que está descambando pelo mundo afora, né? É que as pessoas estão simplesmente revoltadas, frustradas. Né? O que é absurdo, né? Porque, ao mesmo tempo que temos essa situação catastrófica em termos ambientais e em termos sociais, né, nós temos essa prosperidade, digamos, lá em cima, e de gente que continua a empurrar o sistema. De certa maneira, e isso é importante, Silvio, é que, na realidade, toda essa revolução tecnológica, eu trabalho que a revolução digital, ela é tão profunda como foi a revolução industrial há 2 séculos atrás. Nós estamos mudando de sistema. Por que é tão profundo? Porque toda tecnologia, o conhecimento, que é o principal fator de produção, de dinamização das economias hoje, isso aqui é uma coisa
que é comunicável. Máquinas ou bicicletas ou carros, se você tem que produzir mais, você tem que ter mais custos. As ideias, o conhecimento científico-tecnológico tão necessário, por exemplo, para os centenas de milhões de produtores de pequena agricultura pelo planeta fora, toda essa gente pode ser enriquecida com novas tecnologias sem custos adicionais. Saindo fora das patentes, de toda essa coisa, gente sentada em cima desse processo. Ou seja, essa economia imaterial, né? O Gortz utiliza esse conceito, ele tem um livro que chama O Imaterial, muito bom. Certo? Na realidade, abre imensas oportunidades da gente produzir uma sociedade muito mais equilibrada, porque as ideias podem circular no planeta. Sistema de financiamento, de assegurar uma renda básica, podem ser acessíveis, dinheiro eletrônico por toda parte. Ou seja, o mesmo sistema que gera o caos pode ter seus sinais invertidos se você reorienta ele em função da necessidade da sociedade. E o interessante é o seguinte, a gente vê isso nos trabalhos da Mazzucato, do Stiglitz, da Jayati Ghosh, de tanta gente, né, da nova geração de economistas que dizem, gente, isso aqui dá para ordenar. Então, mas aí nós estamos mudando de assunto, nós estamos falando da organização política que permite a orientação da economia, né? E hoje em dia nós temos essas empresas como a Apple, a Meta, não sei o quê, que têm mais dinheiro que o PIB de muitos países. Eles valem trilhões de dólares e mexem com quantidades dessa ordem. Quem vai botar limite nessas empresas? Olha, para quem está escutando isso aí, deixa eu fazer uma confidência. Há anos que a gente anda com o Silvio debatendo essa coisa. Porque no esquema marxista era até... encaixava bem, né? Porque você tinha o proletariado que poderia assumir as próprias fábricas, enfim, você tinha um ator social da transformação desses processos. Nós hoje temos uma classe trabalhadora muito fragmentada em áreas muito diversificadas, o que torna muito mais difícil a sua organização. Temos sindicatos fragilizados, né? E, de certa maneira, esses gigantes mundiais, eles navegam como querem, porque se qualquer governo, inclusive americano, aperta eles para eles respeitarem, enfim, regras ambientais ou pagarem os impostos devidos, coisa do gênero, eles simplesmente mudam a sede social e você faz isso simplesmente com Enter, né? A Apple está essencialmente hoje na Irlanda, né? Porque praticamente não paga imposto lá. 60% dos lucros das grandes multinacionais americanas, 60% dos lucros, eles depositam em paraísos fiscais. Não precisa nem informar quanto é, simplesmente, certo? Estão fora do alcance, né? Os americanos tiveram que batalhar com a Suíça para conseguir que a Suíça, mediante ameaças, um porrete mesmo, certo? Que a Suíça acedeu que os fluxos de dinheiro escondido na Suíça, de capitais americanos, o governo suíço já tá informando dos Estados Unidos, mas com uma ilha. Certo? No geralzão, simplesmente, nós estamos no descontrole. De certa maneira, eu estou apresentando aqui uma situação bastante catastrófica e, por desgraça, acredito que nós estejamos indo para a catástrofe. O processo de aprofundamento de desigualdade está se acelerando, o processo de destruição ambiental, perda de biodiversidade, a contaminação das águas, o plástico em toda parte, enfim, é um negócio absolutamente escandaloso, o aumento da produção de petróleo, portanto, de agravamento, e com financiamentos, né, subsídios de governos, né, para produzir mais petróleo e, portanto, mais gás de efeito de estufa. Essa é a impotência. Certo? Quantos Rio Grande do Sul, digamos, vão ser necessários, certo? Para o planeta dizer, caramba, isso aqui. De certa maneira, eu tenho a convicção que só a partir de um
de um agravamento muito pior do desastre, que já está desastroso, né? Certo? É que vai se gerar uma indignação suficiente para mudar os rumos, porque os rumos a gente conhece, a gente sabe o que deve ser feito, temos o dinheiro para isso, certo? Sabemos como deve ser feito, temos os objetivos do desenvolvimento sustentável, temos um planeta que está desperdiçando recursos financeiros de maneira escandalosa. Nós temos a faca e o queijo. Ladislau, já que nós temos a faca e o queijo, o que você faz para resolver esse impasse do ponto de vista de dizer tem solução? Silvio, deixa eu dizer o seguinte, nós temos a faca e o queijo, temos os recursos, sabemos que deve ser feito, só que a faca e o queijo estão na mão dos grandes grupos financeiros mundiais. É um pequeno problema. Estão nas mãos erradas. Certo? Sim. Quando, em 2010, esses grandes grupos conseguiram mudar a Constituição dos Estados Unidos, autorizando os grupos financeiros, enfim, as corporações, a financiar campanhas políticas, certo? Gerou-se, eu gosto muito dessa frase que os americanos estavam usando e continuam a usar, né? Eles dizem, nós temos o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. Quando você olha os absurdos do Partido Republicano, dos grandes grupos, a forma de manipulação da política americana pela família Koch, isso aqui gerou uma impotência, né? A facilidade com a qual os americanos se lançam com suas 800 bases pelo planeta, gerando golpes de Estado, gerando guerra, enfim, tudo isso aqui, a gente tem um descontrole geral em termos políticos, e, ao mesmo tempo, temos uma batalha que eu acompanho muito, da gente resgatar as rédeas do processo, porque muita gente no mundo, inclusive das grandes corporações, individualmente, né? Eles dizem, isso aqui, gente, está indo para o brejo, né? Mas, Ladislau, eu estou descobrindo cada vez com mais surpresa a importância da parte do mundo que não é a Europa e os Estados Unidos. Nós estamos falando de um Oriente que está criando alianças econômicas, estão fazendo novos mercados, inclusive para a América Latina, para a América do Sul, né? Quer dizer, nós não estamos muito eurocêntricos nesse sentido de pensar um modelo econômico que tem mais presença nesse Ocidente do que no Oriente? Você sabe que eu apresento no livro, inclusive, essa fratura, porque uma coisa é a fratura ricos e pobres, a fratura ambiental, outra coisa é como isso se manifesta em termos planetários, né? Basicamente, o chamado norte global, Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, enfim, esse grupo, isso representa 15% da população mundial, tá? Mas representa 73% da riqueza, né? Ou seja, a fratura mundial que se gerou, ele, inclusive, eu peguei agora, dessa semana, do Economist, né? Diz que nesse ano 5 mil pessoas morreram nas costas da Espanha, tentando atravessar da África para a Espanha, só nesse ano. Você tem... todos esses países estão gerando cercas, né? Muros, como entre o México e os Estados Unidos, você tem as chamadas gates, né? Na realidade, você gerou um tipo de um condomínio planetário, com esses 15%, e essa fratura se tornou absolutamente dramática. Agora, o conjunto desses países, na nossa vivência nesse processo, Silvia, a gente acompanhou o tempo dos não alinhados, né? Os tempos do Nasser, do pessoal da Indonésia, tudo, quando o resto do mundo, chamado assim, né, dizia, gente, basta. Certo? Agora, isso aqui não bastou nada.
Isso aqui continua, né? Nesse processo, essa fratura continua. Então, a aproximação que está se fazendo, o fato do Lula gastar grande parte do tempo conversando com outros países, viajando para outros continentes, é que não há solução sem a gente se articular, né? Esse conjunto de 85% da população que estão dizendo, gente, a gente quer ter um lugar à mesa, tá? Isso aqui não está funcionando, né? Agora, esse é um lado da articulação política. O outro lado é que, através dos sistemas multinacionais, em particular da ONU, mas também, por exemplo, da força que o BRICS está adquirindo, mas na própria OCDE, por exemplo, tem um conjunto de discussões em curso. Isso que no próximo G20 vai ser colocado o problema de colocar uma taxa de 2% sobre os bilionários, isso é fundamental, não só pelo que o dinheiro que isso vai render, mas quando você tem obrigação de pagamento internacional, pagamento de impostos na esfera internacional, você reduz o espaço dos paraísos fiscais, se disse, terra de ninguém, certo? Global, sem governo, porque temos economia global, não temos, né? Governo global. Você passa a registrar os capitais, você passa a gerar um primeiro passo de governança, certo? Isso é um dos pontos. Mas você tem o Base Erosion and Profit Shifting, chama BEPS, certo? Que é toda uma discussão basicamente de redução dos espaços de paraísos fiscais para gerar sistemas de controle. Já tem 130 países signatários desse processo, né? Você tem regulamentações empresariais que são interessantes. Por exemplo, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, né, a empresa em que a distância entre o salário dos executivos e o salário médio dos trabalhadores ultrapasse 1:20, eles não podem ter contratos com o governo. O que é isso aí? Faz parte dessa volta de usar o Estado como regulador para que os equilíbrios entre interesses privados e interesses da sociedade voltem a se reconstituir, porque hoje estão essencialmente fraturados, e chamam isso de capitalismo. Isso aqui não é mais capitalismo, isso é rentismo, né? Ladislau, nós estamos chegando ao final. O tempo passa rápido, o papo é bom. Eu queria pedir a você que nos conte aonde é que a gente vai achar o seu livro da Revolução Digital, né? Quer dizer, e são as últimas palavras, porque, na verdade, nós estamos já estourando o nosso tempo. Então, faz a sua propaganda aí, por favor, que nós estamos querendo saber onde é que a gente acha isso. Gente, o livro está na mão do Tadeu lá na Elefante, editora Elefante, vai sair daqui mais meses, vai demorar. Eu faço a pré-publicação, como sempre, online no meu site. Vocês colocam dobor.org, meu sobrenome.org, vocês estão lá, vocês escrevem Revolução Digital, está o texto na íntegra, e ler online, gente, eu também prefiro papel, mas online é interessante o seguinte, você pega uma nota rodapé que diz, olha, esses dados vêm de tal fonte, você clica, que está em azulzinho ali, você tem a abertura da fonte, você verifica melhor. Na realidade, esses dois usos, né, no papel e online, eles se enriquecem, né? É um texto pequeno, tá, gente? De 100 páginas, certo? Não mata ninguém, e permite uma visão de conjunto. E, em particular, não é escrito para economista, porque nós precisamos entender, como sociedade, quais são os nossos desafios. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao professor, ao querido professor Ladislau Dobor, por estar dando essa aula para a gente aqui, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.